agora a reportagem, a entrevista é com Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Débora Isa, é um prazer falar com você, mas eu estou sentindo aqui que a gente está com o eco, tá? Nossa voz está sendo duplicada. Tá duplicada? Opa! Bom te ver, Marilu. É um prazer poder apresentar com você o jornal nessa nossa emissora tão querida. Quem você vai fazer a entrevista agora? Quem é o entrevistado? Me diga. Então, Débora, é um prazer falar com você. Acho que agora sim a gente já estabilizou. Daqui a pouquinho a gente bate um papo, né? É um prazer tê-la aqui conosco na Rádio Brasil Atual, na TVT. Débora Isla, uma das vozes mais lindas do rádio brasileiro. Daqui a pouco a gente conversa, mas vamos agora falar sobre a pandemia. O Brasil registrou 1.118 mortes por Covid nesse domingo, totalizando 487.476 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.997. Em comparação à média de 2 semanas atrás, a variação foi de mais 8% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Sobre a vacinação, a primeira dose foi aplicada em 25,79% da população e a segunda dose 11,17% da população. Eu continuo ouvindo aqui a minha voz e eu gostaria de ter um retorno aqui em relação se a gente corta nesse momento, para a gente não começar a entrevista dessa forma, ou se vocês estão ouvindo aqui também em duplicado. Estou ouvindo a minha voz, eu não sei se no ar está saindo desse jeito. Não sei se a Débora tem algum retorno dos técnicos, por favor, porque se for assim, a gente não tem condições de falar com o entrevistado nesse momento. Alguém tem algum retorno para mim, por favor? Vamos ver aqui. 7h36, daqui a pouquinho a gente volta com a Marilu Cabanhas. Podemos agora? Marilu, é com você? Vamos ver. Aqui eu estou ouvindo em duplicata e agora vamos saber aqui também do Estou nosso, ouvindo, tô do ouvindo nosso normal, entrevistado. Marilu. Oi, alô? Ah, tá normal, Marilu. No ar tá normal. A gente pode estar ouvindo duplicado, mas assim, eu estou ouvindo normal aqui. No ar tá normal. Tá, Pode então vamos seguir. lá. Vamos ver se a gente consegue aqui chamar o nosso entrevistado, Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde. Olá, Quioro, bom dia. Bom dia, Marilu. Um prazer falar com você, com todos os amigos da Rádio Brasil Atual. Agora sim estabilizou, agora eu já estou ouvindo normal. Você também estava ouvindo em duplicata aí, Quioro? Estava normal? Como é que está agora? Tava duas Marilus falando ao mesmo tempo. Nossa, Agora está você normal. já pensou uma, já é difícil, duas então, hein? Mas vamos lá, Quioro, vamos continuar aqui a nossa conversa, vamos começar, aliás, sobre a pandemia. Eu dei aí um panorama no início, né, em relação ao número de mortes, de casos, e qual a análise que você faz? Continuamos com risco aí da terceira onda, tá, parece que está estável, né, em estabilidade, mas num platô alto. Como é que é qual a sua análise neste momento da pandemia, Quioro? É bastante preocupante, Marilu. É bastante preocupante porque se a gente pegar os dados que você acabou de apresentar agora, para todos aqueles que nos acompanham, nós estamos, de alguma maneira, regredindo ao patamar no que diz respeito ao número de casos, ao patamar do início de abril. No que diz respeito ao número de óbitos, nós estamos regredindo ao início de maio, né? Ou seja, claramente houve uma interrupção da tendência de diminuição daquele pico máximo dessa chamada segunda onda que ocorreu no início de abril, né? E há uma forte tendência de reprodução, na minha opinião, né? Com uma tendência, inclusive, de crescimento, mas do fenômeno que nós vivemos ao longo no meio do ano passado, né? Particularmente a partir dos meses de junho, julho e início de agosto, e foram 14 semanas em que nós mantivemos a pandemia, os indicadores de mortalidade estabilizados no patamar mais alto. E acho que essa é a tendência, né? Infelizmente,
é a tendência do que nós vamos viver, né? Nós ainda podemos ter uma margem importante de aumento do número de casos, mas, de qualquer maneira, a tendência de queda, né, que já era para ser observada, que se observou em outros países que avançaram na vacinação, que já começam a retomar a vida com uma certa normalidade, infelizmente, no Brasil, não será alcançada, né? Não será alcançada, pelo menos, na minha opinião, até outubro, quando aí sim, finalmente, com um pouco mais de cobertura vacinal atingida, né? O fim do inverno, dessa situação que nos coloca, né, mais próximos, com menos circulação de ar e, portanto, favorece a transmissão de qualquer doença que tem uma transmissão respiratória, como é o caso da Covid. Portanto, teremos semanas desafiadoras pela frente. É inacreditável que a gente consiga, né, praticamente se acostumar, né, que 1.803 mortes num dia, ou perto de 2.000 mortes, sejam quase que uma coisa naturalizada, né? Nós chegamos a um patamar assim de naturalização dessa barbárie que a gente vive, que é uma coisa impressionante. E acho que é isso que nós vamos viver. Infelizmente, o que exige da população um alerta muito grande para a necessidade de continuar se protegendo, em particular os mais jovens, né? Hoje, o número de internações, de casos mais graves, inclusive em UTI, entre aqueles chamados mais adultos jovens, né, já ultrapassou os chamados idosos, que ou já se infectaram ou já estão vacinados, já apresentam um número menor de casos graves e fatais, portanto, há um deslocamento. Então, aquela sensação de que essa gripinha não dá em atleta, não dá em gente saudável, né, ela é absolutamente equivocada e ajuda a configurar esse padrão. Sabe, quando a gente olha o gráfico, a gente não consegue ver muito bem primeira e segunda onda, né? De fato, Sim. até houve uma redução até o início de janeiro desse ano, mas depois a gente tem uma oscilação e uma tendência de crescimento importante. Então, não dá para relaxar, Marilu, não dá mesmo. Você acha que boa parte dessa naturalização, né, das mortes diárias, de milhares aí de mortes diárias, seria por conta também do mau exemplo do presidente da República? A gente viu ele numa motociata aqui em São Paulo, com motociclistas, sem máscara, falando novamente da desobrigação do uso de máscara. Estava ouvindo, inclusive, o Omar Aziz, o presidente da CPI, ontem, ele falou, seria muito importante, ele pedindo a ajuda do presidente da República. Presidente, por favor, use máscara, é muito importante a sua participação. E veja bem que ele é aí o foco principal dessa CPI, mas, de fato, o presidente da República, com seus seguidores, ele acaba também influenciando. Você não acha isso, não, Chioro? Totalmente. Aliás, já tem vários estudos que já começam a mostrar isso, que analisam exatamente o comportamento da pandemia no Brasil, né, e as atitudes governamentais. Acho que a tese que está sendo construída a partir dos depoimentos na CPI, inclusive corroboram que já esses estudos científicos, particularmente os estudos que procuram fazer análise comparativa entre a adoção de medidas não medicalizantes, o uso da máscara, o uso do álcool em gel e, em particular, o distanciamento físico, né, e a explosão do número de casos. Então, veja, não é por menos que nos 4 meses que nós ficamos sem auxílio emergencial, foram os 4 meses mais críticos do ponto de vista tanto de casos como de óbitos no Brasil. Não é por menos que estudo semelhante feito na época do Trump nos Estados Unidos mostram, e como eles tiveram também, como nós, disputas com governos estaduais, e nos estados onde se adotou a tríade, máscara, uso de álcool em gel e distanciamento físico, né, o comportamento da pandemia foi diferente. Então, assim, no Brasil, nós temos um presidente da República que apostou na morte, que apostou na exposição total da população, quer dizer, na exposição irresponsável da população ao vírus como forma de alcançar a chamada imunidade de rebanho. Então, literalmente, nós somos tratados como gados, né, expostos ao risco. Não é por menos que se adotou o boicote ao distanciamento físico, que é uma medida difícil, mas que concentrada mostra efeito. E ela podia ter sido feita como tem sido feito em outros países, né, em que se adota o distanciamento físico durante 4 semanas, 3, 4 semanas, se consegue fazer o controle da taxa de transmissão e depois vai-se
flexibilizando o retorno às atividades. Isso não foi feito, né? Ele boicota o uso de máscara e ele preconiza, de maneira assintosa, né, o uso de um medicamento para um pseudo-tratamento precoce. Por que isso tem a ver? Porque se cria uma artificial forma de produção de uma segurança, entre aspas, na população, dizendo o seguinte: olha, eu tomo, algumas pessoas chegaram a tomar de maneira repetida determinados medicamentos desse kit COVID como prevenção precoce, que não existe, como se fosse uma vacina. Outras passaram, a partir do surgimento de casos, mesmo que leves, a tomar um medicamento e achar que aquele medicamento teria evitado o curso de agravamento da doença. Outras chegaram a tomar quando o caso era grave. Teve gente que chegou a fazer inalação e resultou em morte. Então, todos esses absurdos foram sendo construídos, né, em torno de uma tese esdrúxula, genocida, né, que a CPI agora cerca, né, mas que nos colocou nesse vexatório patamar de praticamente 500 mil mortes que nós vamos chegar ao longo dessa semana ou no começo da próxima semana. E, infelizmente, Marilu, eu já disse aqui em outras oportunidades, se você pegar a nossa última conversa, eu disse, nós entraríamos no mês de julho com 500 mil mortes. Você veja que, inclusive, antecipou. Será, infelizmente, antes disso, né? E eu vou deixar aqui uma outra projeção, que, infelizmente, também é em base nos dados, nós vamos chegar ao começo de outubro, no patamar entre 700 e 750 mil mortes. É uma calamidade. Um país que tem 2,7% da população mundial responde por praticamente 12% do total de óbitos registrados no mundo. Não faz sentido, né? Quando o mundo começa a voltar à normalidade, nós ainda não temos noção de quando atingiremos uma cobertura vacinal segura para a nossa população, porque retardamos a aquisição de vacina, porque retardamos a adoção de medidas de proteção econômica da população, retardamos as medidas de proteção sanitária, até hoje não testamos. Olha, se você pega a lista de 190 países, né, monitoradas pela Organização Mundial de Saúde, pela John Hopkins, nós estamos no número 118 em testagem. Ou seja, sequer esses 17 milhões e 400 mil casos confirmados são uma expressão da realidade. Eu continuo afirmando que nós temos muitos milhões de casos a mais, né, de pessoas que não foram testadas. E como a doença não confere imunidade para toda a vida, ou seja, nós temos os casos de reinfecção, sequer isso nos dá algum alento, né? Olha, já que toda a população já foi infectada, porque essa foi a tese do Bolsonaro. Vamos deixar todo mundo pegar, uma parte vai morrer, mas aí a gente volta à atividade. Inclusive, tem uma razão de ordem econômica, que é o projeto do Guedes nessa história, que motivou a tal da economia burra, a economia assassina, né, de não fazer a aquisição de vacinas no tempo. Então, cada notícia que a gente fica sabendo, essa agora, a informação que a Organização Mundial de Saúde devolveria o recurso empenhado na compra do limite máximo de vacinas do consórcio COVAX Facility, caso o Brasil não fizesse a aquisição, e que o governo sabia dessa cláusula, é mais um elemento que demonstra que, na verdade, eles achavam que a pandemia acabaria em setembro, outubro, portanto, não precisava gastar dinheiro com vacina, dentro da lógica da economia do teto de gastos. Exato. Agora, falando em CPI, a microbiologista Natália Pasternak e o médico sanitarista Cláudio Mairovich, ex-presidente da Anvisa, eles deram um show aí na CPI, né? Que ouro. E importante, né? A declaração da Natália Pasternak de que doença é uma mentira orquestrada pelo governo federal, uma mentira que mata. Inclusive, uma charge, eu achei muito interessante, porque os chargistas são ótimos, eles acabam traduzindo, resumindo um pouco a história. Tem lá a figura da Natália Pasternak, fazendo assim com a mão, batendo a mão, tipo, e os três, uns senadores bolsonaristas, de ponta cabeça ali, né? Quer dizer, ela estava liquidando cada um que vinha com uma mentira, ela dava conta, e foi também bastante interessante essa participação dos dois, né? A ciência em primeiro lugar. Agora, eu não sei se você está conseguindo me ouvir direito, Kioro, eu estou ouvindo duplicada novamente, você. Estou conseguindo aqui, fazendo um exercício de concentração em uma das Marilus que aparecem para mim, mas vamos lá.
Vamos tentar, então. Vamos lá, Kioro. Pensei, enquanto você fala, a gente resolve esse problema. Então, olha, num dos grupos de WhatsApp que eu participo, alguém fez um comentário muito interessante e diz o seguinte, né? É impressionante que nós chegamos ao cúmulo de ter, nessa sexta-feira passada, dois cientistas a favor da ciência e provavelmente teremos agora, nessa sexta-feira, dois cientistas anti-ciência. Só o Brasil é capaz de produzir uma situação dessa, né? E o comentário que esse meu amigo fez, ele escreveu assim no grupo de WhatsApp, né? Que um dos senadores que insistem, né, na defesa do Bolsonaro e dessas teses negacionistas é literalmente uma dissidência do Homo sapiens. É uma prova de que existe uma dissidência em um determinado momento. Porque é tão surreal, Marilu, é tão surreal, né? Que haja uma capacidade de reinterpretação do conhecimento científico e se imponha quase que como uma religião medieval, uma coisa, um sistema de crença fechado, né, a defesa de uma tese que é uma tese que não guarda nenhuma conexão com a realidade, né? Então, assim, é só mesmo do ponto de vista da interpretação, né, do impacto ideológico que essa tese conseguiu construir no país, é que é possível a gente compreender que essa altura do campeonato ainda haja gente capaz de sustentar. A Natália e o Cláudio Mairovich, na sexta-feira, foram suficientemente claros do ponto de vista da comunicação, dos elementos que foram trazidos, né, para mostrar exatamente tudo isso que nós estamos conversando, né? É que a adoção, né, por parte do governo Bolsonaro de um conjunto de estratégias fundamentadas numa tese absolutamente equivocada levou o Brasil a uma situação, né, de verdadeiro caos. Quando a gente analisa que os dados já começam a mostrar que praticamente 2/3 das mortes eram evitáveis se a gente tivesse adotado medidas adequadas, ou seja, que nós já teríamos praticamente voltado à normalidade, é um chamamento à realidade que a gente tem que fazer a todos aqueles que ainda duvidam. E assim, eu tenho me deparado com muita gente que ainda entra em discussão, mas será que a vacina funciona? Né? Sem entrar no alegorismo, jacaré, aquela coisa toda, mas as pessoas foram, de alguma maneira, submetidas a um conjunto de desinformação, de fake news, né, que criou, de fato, na sociedade brasileira, uma situação em que se duvida daquilo que é absolutamente factível, claro, né, demonstrável. Né? É mais ou menos aquela história: será que o homem foi mesmo à Lua? Né? Será que isso não é uma tese conspiratória criada para iludir tal? Nós estamos vendo exatamente coisas muito parecidas. Quer dizer, essa é a base do negacionismo: criar uma outra versão da vida, dos fatos, da história, a serviço de um determinado projeto de dominação. Né? E o Bolsonaro manipula isso de maneira absolutamente clara, usando as mídias sociais, usando o seu braço político, usando as suas alianças com os militares, usando boa parte da crença de uma população também submetida aí a um julgo, né, de baixa poder de crítica, né, sobre a sua própria existência. Enfim, uma combinação de elementos, mas eu acho que a CPI, tal qual a construção de um quebra-cabeça, né, que vai compondo claramente o desenho que quer mostrar, ao longo dos meses que faltam, não sei se ela vai ser prorrogada ou não, mas ela vai trazer os elementos substantivos para corroborar a tese que, diferente do que se imaginava, que o Bolsonaro é só um incompetente que não agiu de forma correta, ele agiu sim, de forma deliberada, para produzir uma certa lógica, alinhada inclusive com o que Trump e outros dirigentes de extrema-direita fizeram, né? E essa tragédia que nós vivemos tem nome e sobrenome: chama-se Jair Bolsonaro e seus seguidores.
Bom, a gente agradece aqui o Quioro, né, que está difícil aqui, não sei como é que os ouvintes, os internautas, telespectadores estão recebendo, ao que parece está normal, mas a dificuldade aqui é só mesmo interna nossa, Quioro, vamos fazer esse esforço. Estava lendo aqui rapidamente, eu sei que você vai dar aula, mas rapidinho, aqui estava lendo o Jamil Chad, aqui do UOL, diz o seguinte, que o Brasil deve ficar fora da lista de prioridades de doações de vacinas contra o Covid-19 por parte de países ricos, ainda que possa ser beneficiado de forma pontual por gestos de certos governos. No fim de semana, né, os líderes do G7 fecharam um pacto para que até o final de 2022, 870 milhões de doses possam chegar diretamente aos países em desenvolvimento. Bom, enfim, o Brasil sendo aí também preterido, internacionalmente falando, né, Quioro? Sabe, Marilu, eu fui ministro durante 2 anos e acompanho o SUS desde sua criação, né? O Brasil sempre teve uma situação exatamente de protagonismo. O Brasil era um país doador de vacina para os países mais pobres, aqui na América Latina, na África, na América Central, né? Até porque nós temos um programa de vacinação que completa 50 anos de existência, altamente exitoso. Nós temos institutos públicos, como a Fiocruz e o Butantan, que são produtores de vacina não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, vejo que triste situação, né, de reverter o posicionamento de liderança global que nós tínhamos nessa área, né, para um rejeitado, um enjeitado, e um país que sequer é digno de receber a solidariedade e a cooperação, até porque, convenhamos, né, a diplomacia na área da saúde que o governo Bolsonaro pratica é muito parecida com a diplomacia que ela pratica de maneira geral. Ela agride os outros países, ela desdenha da solidariedade entre os povos, e convenhamos, né, existem países muito, muito, muito mais pobres que, sem a articulação dos organismos internacionais, da ação dos países mais ricos, muito provavelmente perpetuarão a manutenção da Covid como um problema global. Então, veja que o mundo começa a perceber que não basta vacinar a sua população, será fundamental encontrar uma solução global, ou seja, abranger, abarcar todos os povos, né? E o Brasil, infelizmente, né, foi ocupar essa posição de pária internacional. Nós vamos precisar reconstruir não só o futuro do nosso país, mas também as nossas relações internacionais para reocupar o espaço que o Brasil precisa, pode e deve ocupar no cenário internacional. Perfeito, Quioro. A gente agradece aqui a sua participação, uma boa aula para você, e é sempre bom falar contigo, Quioro. Obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. A gente falou aqui com o Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da Saúde. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.